Olá, como todos os vídeos aqui no canal, vamos começar de forma objetiva. A ideia desse vídeo aqui é eu te passar um organograma certinho pra você se posicionar do jeito certo nas suas redes sociais pra ganhar dinheiro. Muito mais focado pro Instagram, mas obviamente isso pode ser aplicado pra todas as áreas, tá bom? Eu vou deixar aqui de antemão esse organograma que eu vou apresentar pra vocês hoje aqui. Tá aí um PDF que vocês podem entrar no meu Instagram, me mandar uma DM falando esquema, que eu vou lá e te mando pra você baixar esse organograma certinho com cada passo a passo pra você fazer cada parte deles, tá? Aqui eu vou apresentar pra vocês, vou ensinar pra vocês, vou mostrando aqui no tablet, vou escrevendo algumas coisas, mas lá você vai ter um documento também explicando passo a passo certinho, tá bom? O ideal é você ver esse vídeo aqui, prestar bastante atenção, depois já pegar e mandar mensagem lá na DM do Instagram para que eu te passe esse documento e você já aplicar na hora, porque vai estar fresco essas ideias que eu tô te passando aqui agora no vídeo e também você vai poder ir no ler o documento e ir preenchendo já certinho pra sua marca, tá? Lembrando também que isso aqui não é o foco de você viralizar, ganhar seguidor e tudo mais. Isso aqui é pra você ganhar dinheiro, gente. Isso aqui é pra você converter audiência em realmente leads. Para quem não lembra, leads são possíveis clientes. Então, ó, quer receber o PDF com o organograma certinho e também com tudo explicadinho? No final desse vídeo aqui, você sai daqui, vai lá no Instagram, me manda uma mensagem, esquema, ou então me fala, viu lá o vídeo que você explicou um pouco do organograma, de como se posicionar, você poderia me passar o link pra eu baixar? Eu vou te passar o PDF. Eu acho que são uns 20 páginas, eu tô até com ele aberto aqui, daqui a pouco eu vejo exatamente quantas páginas são, mas é o organograma e depois cada passo do organograma explicadinho também, tá bom? Então vamos lá, vamos aqui pra tela do iPad. Beleza, então vamos lá. Esse aqui é o nosso organograma, tá? Então como montar o seu posicionamento de marca no Instagram 2025 para ganhar dinheiro, tá bom? Que eu já falei. Não é questão de você ganhar visualização, ser seguidor e ir lá no Rodrigo Faro fazer suas dancinhas não, tá? Isso aqui é pra quem tem uma marca que quer ganhar dinheiro no digital, tá bom? Então como ganhar dinheiro. Aqui, primeira coisa que a gente tem que fazer, gente, eu vou primeiro passar uma visão geral e a gente vai ponto por ponto, tá bom? Analise quem é o seu nicho. Não adianta você sair fazendo pra todo mundo, pra qualquer pessoa tentar abraçar todo mundo, isso não dá certo. Tem que nichar o máximo possível, tá bom? Vou falar um pouco mais sobre isso aqui pra frente. Veja quem é o seu público-alvo. Não adianta você ter um nicho e não definir quem é o seu público-alvo. Por exemplo, se você é um personal trainer, eu sou um personal trainer que eu quero atrair pessoas pra eu treinar em casa, que eu vou na casa da pessoa e treino a pessoa em casa. Você entende comigo que treinador em casa pode ser um treinador de idoso, pode ser um treinador de jovens, de adolescente, de adulto, pode ser um treinador de adulto focado em dores, em lesão, tem muita variação. Então você tem que analisar o seu nicho, tem que analisar o seu público-alvo. Depois que você analisa o seu público-alvo, tem que estudar o comportamento de compra do seu público-alvo. As pessoas muitas vezes falam, listei meu nicho, listei meu público-alvo, agora beleza, agora é só fazer conteúdo pra eles. Não, se você não estudar a psicologia do seu público-alvo, de que vai adiantar, né? Não vai adiantar de nada, você simplesmente vai saber quem é. Mas e aí? Como é que você vai aplicar gatilhos nessa pessoa? Como é que você vai fazer que essa pessoa tenha desejo de compra, né? Então, você tem que estudar os comportamentos de compra de acordo com o perfil demográfico. Então, por exemplo, são pessoas idosas que eu vou atender residencialmente. Normalmente, para alguém ter condições de pagar algo de atendimento residencial, a pessoa tem que ter um pouco mais de dinheiro. Então, às vezes, por exemplo, se você mora aqui em Brasília, o melhor foco seria você focar no Lago Sul, focar em pessoas que moram em áreas mais nobres aqui em Brasília que teriam condições de te pagar. Então, você tem que estudar exatamente o comportamento de compra das pessoas de acordo com o perfil demográfico para ajudar. Aí, faixa etária, esse tipo de coisa, tá bom? Depois você analisa suas personas dentro de um nível, né? Você tem o seu nicho, em cima tem um nicho, aí tem o público-alvo e dentro do seu público-alvo tem as personas. São várias pessoazinhas aqui, vários tipos de pessoas aqui no meio. Por exemplo, né? Você já definiu que você é um personal trainer no seu nicho, né? Personal trainer que atende em casa. Você, o seu público-alvo, às vezes são pessoas de idade, idosos acima de 65 anos. E quem são as suas personas? Aqui você pega e analisa. Uma persona minha é a Dona Maria, que tem dificuldade para se locomover e quando era mais nova fez natação e hoje em dia tem mais intimidade com tais tipos de exercício. Tem o seu Arnold, cara conservador, tem muito preconceito com alguns tipos de exercício, então alguns exercícios como agachamento às vezes não é viável para ele. Obviamente eu não sou personal trainer, não sei se isso existe ou não, mas eu teria que fazer uma análise um pouco mais profunda de pesquisa. Por isso, quando eu faço o plano de posicionamento das pessoas, elas pagam a mentoria para mim, eu passo 15 dias úteis trabalhando nisso, para eu realmente conseguir entender as dores e tudo mais dos clientes delas. Então, depois disso, você listar as chaves da motivação. Isso aqui é muito importante, gente. O que são as chaves da motivação? As chaves da motivação é o que eu denominei dentro do meu método como as coisas que você vai falar para você conseguir quebrar e fazer com que as pessoas fiquem com desejo de compra. Então, por exemplo, você vai listar as travas emocionais das pessoas, travas emocionais, que são os medos, né? Você vai listar as portas fechadas. O que são as portas fechadas? As portas fechadas são as objeções das pessoas, então medos, objeções e também você vai listar o indoor do seu público-alvo. João Paulo, o que é o indoor? É o que tá depois da porta, que são o quê? São sonhos, os sonhos dos seus clientes. Quando você lista isso aqui, você consegue gerar uma real conexão com as pessoas que estão te assistindo, porque a pessoa vai olhar assim e vai falar assim, nossa, se o João Paulo sabe quais são meus medos, se o João Paulo sabe quais são minhas objeções, se o João Paulo sabe quais são meus sonhos antes mesmo de eu falar, ele vai ser o perfeito pra mim, ele vai ser o profissional perfeito pra mim, porque ele já me
conhece, ele já me entende, eu não preciso explicar pra ele já sabe. Você gera uma empatia gigantesca com o seu público, uma gigantesca conexão com eles. Então, isso aqui é muito importante, tá? Liste as chaves da motivação, liste quais são os gatilhos latentes do seu público-alvo. O que são gatilhos latentes? Basicamente, tudo que a pessoa pesquisa na internet e você pode responder são os gatilhos latentes. Então, você é personal trainer, como dormir melhor? Como dormir melhor é um gatilho latente para personal trainer. Por quê? Porque é uma pesquisa que a pessoa faz na internet e que eu poderia responder. Basicamente, todos os títulos de YouTube que você vai fazer, às vezes, no seu canal, vão seguir isso, vão seguir os gatilhos latentes, porque são coisas que as pessoas já estão atrás, já estão procurando. Então, do mesmo jeito que você, se você chegar a falar das chaves da motivação dos seus possíveis clientes, se você ir e você listar os gatilhos latentes dele também, você também cria uma real conexão com eles, porque eles falam, caraca, eu tava pesquisando isso, ok, correndo atrás disso aqui, e ele tem a solução pra mim, de acordo com o serviço que ele entrega, né? E por último, estude os níveis de consciência do seu público. As pessoas precisam entender que a gente tem 5 níveis de consciência. Tem a pessoa inconsciente, tem a pessoa consciente do problema, tem a pessoa consciente da solução, tem a pessoa consciente do produto e a pessoa consciente. Você tem que ter noção da sua linha editorial, das coisas que você posta. As pessoas muitas vezes focam muito no inconsciente, ou então aqui no meio da nossa pirâmide, né, de consciência, ou então só no consciente, como se as pessoas já fossem potenciais clientes muito quentes já. Então, por exemplo, eu vou falar isso mais especificadamente depois que eu vier destrinchando todos, mas ó, quando você tá inconsciente, você tem que mostrar pro seu possível cliente que ele tem um problema. Então, o cara tá lá inconsciente, não sabe, né, tá ali perdido. E pesquisa às vezes um gatilho latente, como dormir melhor. Você pode vir com um personal e mostrar que uma das coisas que você pode fazer pra você resolver o seu sono e dormir melhor é parar de ser sedentário. Então, a partir desse momento, você mostrou pra pessoa que ela tem um problema, que é o quê? Começar a se exercitar. Depois, você pula pra consciente da solução. Como assim consciente da solução? Como que eu posso começar a me exercitar melhor? O que eu posso fazer? O que eu tenho que começar a acompanhar? O que eu tenho que começar a consumir pra resolver esse meu problema? Depois, você traz o seu produto como solução. Então, você faz um vídeo mostrando, ó, você tem esse problema tal, a solução é o exercício tal, e por meio do meu acompanhamento mensal, você consegue resolver isso tudo. E por último, você vem pra conteúdos totalmente virados para conscientes. Então, você vai falar pra pessoa, ó, compre meu produto, venha, mande mensagem em tal lugar. Você já vai fazendo um marketing um pouco mais agressivo já no final do seu conteúdo. E por último, que eu postei isso aqui no Instagram, inclusive, mande na minha DM, esquema, ou então fala, eu vi lá o vídeo no YouTube, me manda o PDF aí, que eu vou te mandar o PDF, tá? Certinho. Inclusive, ó, são 11 páginas. 11 páginas pra vocês estudarem, que tem todo esse esquema aqui nesse PDF, e aí tá exatamente, né, enumerado cada partezinha dessa aqui pra você ir acompanhando também nos textos que eu tô explicando cada coisa, tá bom? Então, como montar esse posicionamento de marca no Instagram 2025? Então, vamos lá. Analise quem é o seu nicho. A primeira coisa que você tem que fazer, de antemão, vocês têm que listar 3 coisinhas aqui pra gente achar a interseção entre essas 3 coisinhas, que são o quê? Vai ser a sua paixão, a sua habilidade e demanda, né? Onde é que tá o dinheiro? Então, paixão, vocês vão listar aí com vocês, no papel de vocês, paixão, habilidade e demanda. Onde é que tá o dinheiro nisso aqui tudo, tá? Então, por exemplo, você é advogado. Sua paixão é direito trabalhista. A sua habilidade, às vezes, é como professor. Eu gosto minha habilidade é dar aula, eu sou muito bom em dar aula na parte de, não conheço exatamente todas as áreas do direito trabalhista, né? Mas na parte de processar empresas por excesso de trabalho, sei lá. Então, aqui eu vou processar empresas, né? Eu sou bom em dar aula em processar empresas. Beleza. Então, você é trabalhista, certo? A sua paixão é no trabalhista, você tem a habilidade em dar aula, em como processar empresas, e você tem que fazer uma análise de demanda, tá? Esses dois aqui são muito fáceis, né? Então você sabe que a sua habilidade é essa, a sua paixão é essa. Essa parte de demanda costuma envolver pesquisa, então você tem que pesquisar exatamente onde que nisso aqui tudo, entre esses dois aqui, onde que eu posso ganhar dinheiro. Então às vezes tem uma demanda reprimida para aulas, para videoaulas sobre esse assunto. Então às vezes a sua demanda é que você viu que videoaula sobre trabalhista mais empresarial, direito empresarial. Então, às vezes, você vê que tem demanda para isso reprimida. O seu nicho, que é a sua interseção entre habilidade, paixão e demanda, às vezes pode ser curso para advogados em direito empresarial e trabalhista. Obviamente, gente, dentro dessa sua análise aqui, você tem que focar bastante nessa sua parte de habilidade e paixão, tá? Às vezes a gente fica nessa, né? Eu sou advogado, sou muito bom em dar aula. Nossa, tem um negócio que dá dinheiro demais, é cursinho preparatório para juiz. Vou começar a dar aula de, sei lá, direito penal, porque direito penal é o que dá mais dinheiro e eu vou focar no dinheiro. Cara, pensamento a longo prazo, tá? Toda essa análise aqui que a gente faz tem que ser focada
no pensamento a longo prazo. Então não adianta nada você querer fazer uma coisa só pelo dinheiro, sendo que essa coisa não tem nada a ver com a sua habilidade, com a sua paixão. Foca na sua paixão, na sua habilidade, porque com esse propósito bem alinhado, você começa a procurar o que dá dinheiro aí no meio. Então, definir o seu nicho é o ponto de partida, tá? Aqui do seu posicionamento. E basicamente é a área ou segmento específico que você vai atuar e você vai criar conteúdo pra isso. Pra finalizar essa parte aqui do nicho, se pergunte, né? Quais são os problemas que eu consigo resolver? Quais são as qualidades? Quais são as qualidades? Duas perguntinhas muito importantes pra você se fazer quando você estiver fazendo a análise do seu nicho, né? Pergunte quais são os problemas das pessoas, quais são as dores das pessoas que você consegue resolver. Se pergunte também quais são as habilidades que você tem, que as pessoas costumam elogiar, que são um ponto fora da curva, que você é acima da média. Quais são as minhas habilidades que são acima da média? Faça as perguntas para você ter um alinhamento ainda mais forte com o seu posicionamento, ter um pensamento ainda mais a longo prazo. Depois que você definir o seu nicho, não se esqueça também de fazer um benchmarking, dar uma olhada nos seus concorrentes, quais são as promessas desses concorrentes, quais são as transformações desses seus concorrentes, para você ver também se você não tá dando um tiro às vezes muito fora da curva. Saiba que a maioria das vezes, tá? Se você estiver muito fora da curva, você não tá sendo disruptivo, ou abençoado por Deus, ou iluminado, que teve a ideia que ninguém teve, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Às vezes você tá tendo uma ideia disruptiva? Sim, mas a maioria das vezes você só tá tirando pro lado errado. Próximo, veja quem é o seu público-alvo. Após que você definir o seu nicho, a decisão do público-alvo é importantíssima para você saber com quem que você vai falar, qual é o tipo de linguagem que você vai falar. Se eu sou um cara também que vou trabalhar com pessoas mais velhas, eu tenho que me posicionar desse jeito certo, tom de voz, as coisas, os exemplos que você vai dar, tudo isso vai modificar, tá? Então, a análise de público-alvo é importantíssima. Para análise aqui do seu público-alvo, você tem que listar 4 coisinhas aqui. Primeiro, idade. Qual que é a faixa etária dessas pessoas que você vai atender? Se você vai ser um professor nessa parte de direito, né? Qual que é a faixa etária de idade entre 20 e 35 anos, essas pessoas que estudam direito para concurso, para juiz, por exemplo? Não, né? Não, já pesquisei aqui, eu fui lá, pesquisei na internet, botei lá, qual é a faixa etária de pessoas que fazem cursinho de direito? Não, na verdade, é entre 25, que é uma pessoa que já se formou em direito, já é advogado, é entre 25 e 40 anos. Essa é a faixa etária de verdade. Então, beleza. Já sei que essa aqui é a idade da galera que eu vou conversar. Analise qual que é o gênero dominante, tá bom? Do seu público-alvo, gente. Não adianta nada você querer, às vezes, entrar no mercado que é mais voltado pra mulher, mas você não se dá bem pra conversar com mulher, tá? Obviamente, tudo é treinável, você pode pegar, se esforçar e começar a conversar melhor com mulheres, mas o meu tipo de conteúdo, por exemplo, ele combina muito mais com homem, tá? Então, o jeito que eu... Não é nem o meu conteúdo. O jeito que eu falo combina mais com homens. Então, não tem porquê eu ficar querendo lutar e querer ficar abraçando todo mundo. Não, eu analisei. Cara, meu público-alvo, de acordo com a minha linguagem, de acordo com o meu produto, é mais homem. Então, eu falo de uma forma, às vezes, que eu sei que eu vou criar uma real conexão mais com homens do que com mulheres. Obviamente, eu tenho mulheres que me acompanham, inclusive engajam bastante também, mas o maior direcionamento não é nem foco. O maior direcionamento é para uma linguagem mais para eu conversando com homens. Lixe a localização. Qual que é a localização dessas pessoas? É uma localização mais urbana? É uma área mais urbana? É uma área mais populosa? É uma área mais rural? É uma área que também que tem um PIB per capita maior, né? São pessoas que têm que ter mais dinheiro, são pessoas que têm menos dinheiro. Meu produto é para ticket alto, ticket baixo. As pessoas que querem, que eu estou vendendo, elas gostam de coisas mais personalizadas. Normalmente, pessoas que gostam de coisas mais personalizadas, elas moram em lugares com uma renda per capita um pouco maior. Então, faça essa sua análise de localização. E por último, analise quais são as ocupações dessas pessoas, né? Como assim, João Paulo? Como assim ocupações? Com o que ela trabalha? Essa pessoa é advogada? Essa pessoa, ela é autônoma? Essa pessoa costuma ser um empregado doméstico? Essa pessoa costuma ser um professor? Essa pessoa costuma ser um empresário no começo? Essa pessoa costuma ser um empresário sênior? Então, tudo isso é importante, vai mudar muito o jeito que você vai se comunicar, tá? Então, por exemplo, né? Você é uma pessoa que vai vender roupas fitness. Você é uma mulher que vende roupas fitness. Tem que fazer uma pesquisa, obviamente, de faixa etária, né? Mas provavelmente são pessoas de 20 a 40 anos, 20 anos ali, porque as pessoas interessam mais com saúde e tudo mais, às vezes já tem condição de comprar uma roupa, a 40 anos também, e mulheres, porque você, às vezes, sendo mulher, vai se comunicar melhor com outras mulheres, né, sendo uma página um pouco mais blogueira, então, mulheres que estão à procura de ter uma vida mais saudável, acabou, você já achou o seu público-alvo. Próximo, estude o perfil de comportamento de compra dessas pessoas, tá, gente? Que nem eu falei pra vocês, não adianta nada saber o seu público-alvo sem saber os comportamentos de compra, tá, dessas pessoas. Então, lixe essa pergunta que é bem legal. Essas pessoas que eu estou vendendo, às vezes essa pessoa que vende roupa de academia, né? Dessa mulher que vende roupa pra academia para mulheres de 20 a 40 anos que estão à procura de uma vida mais saudável, né? Essas pessoas que compram, olha essa pergunta é muito boa, tá, gente? Essas pessoas que são cliente pra essa mulher,
mulher, elas compram mais por impulso ou por necessidade? Como que costuma ser esse comportamento de compra? Muito mais pelo impulso, né? Você consegue brincar muito mais com o capitalismo, com o excesso, com a beleza, você consegue jogar com outras coisas em vez de só necessidade. Quantas mulheres não tem uma roupa pra academia pra cada dia do mês, do ano, às vezes, né? Então, assim, elas não compram muitas vezes por necessidade, elas compram muito mais por impulso, porque é moda, essas coisas você consegue empurrar muito mais. Já o exemplo do personal, é difícil a gente brincar com o impulso. As pessoas costumam comprar mais por necessidade. Você vai fazer conteúdos estimulando muito mais a vida saudável, o porquê que a pessoa precisa. Você vai pegar nas dores da pessoa, vai falar que ela vai se lesionar. Você vai começar a falar assim, cara, sabe aquela dor, aquela fadiga que você tem, que você não consegue subir uma escada sem ficar ofegante? Então, é a necessidade que você tem pra você contratar um personal, fazer um atendimento dentro de casa. Você que não gosta de academia, tem fobia social, contrate um personal, entendeu? Então, o personal já é muito mais por necessidade. Uma outra pergunta bem legal também que vocês podem se fazer é: o preço, o valor é algo importante? O preço é decisivo pra pessoa tomar uma decisão de compra ou não? Existem alguns tipos de produto, por exemplo, camisas básicas. As pessoas com camisetas básicas, as pessoas não vão querer gastar mais de R$200 numa camiseta básica. Isso aqui já é um absurdo pra uma camiseta básica, né? Então, muitas pessoas acham caríssimo, por exemplo, a Insider, que é uns R$115. É uma camiseta super difundida no Brasil inteiro. As pessoas falam bem, né? Vários influencers, né, divulgam essa camiseta, mas acham esse preço caríssimo. E realmente é caro, né? Sei lá, um pouco menos que 10% do salário mínimo do brasileiro. Então, realmente é caro. Então, você tem que tomar cuidado. Então, o preço importa, o valor importa. Se você tem um produto, às vezes, totalmente personalizável, que as pessoas vão te pagar pra você fazer uma coisa realmente só pra ela, que só ela vai ter desse jeito, às vezes o preço não importa. Mas faça esse tipo de pergunta pra você. Uma última coisa importante pra você estudar aqui no comportamento de compra: essas pessoas gastam dinheiro com o que o seu produto representa. Aonde que elas costumam gastar esse dinheiro? Elas gastam em marketplace, né? Então é uma coisa que você vende no Mercado Livre. Elas gastam muito mais comprando pelo Instagram. Elas gastam muito mais por indicação. É um produto que é mais por indicação. Por exemplo, advogado. Advogado, eu acredito que seja muito mais por indicação, né? Alguém que já teve uma experiência boa com esse advogado vai lá e indica, e essa outra pessoa vai lá e contrata. Então, abuse de provas sociais no seu Instagram. Fale mais: olha, o depoimento desse cliente aqui, o caso dele era esse, quase impossível de se ganhar. A cada 10 casos desse, a pessoa só consegue ganhar um, e meu cliente conseguiu ganhar, eu consegui fazer com que o meu cliente ganhe. Então, entenda quais são os canais, e de acordo com esses canais, como você vai se importar dentro deles pra você conseguir ter mais conversão. Então, beleza, analisamos nosso nicho, analisamos nosso público-alvo, analisamos nosso comportamento de compra. Agora vamos para a análise de quem são as personas, tá? Cara, isso aqui é importante, mas às vezes as pessoas ficam zoando disso aqui, mas não é brincadeira, tá? A análise das pessoas são muito importantes. Quando você vê lá no plano de posicionamento de alguém: Ana, 30 anos, advogada, mora em área urbana, mãe de 3, costuma pesquisar muito antes de comprar. Ana, 30 anos, advogada, mora em área urbana, mãe de 3 filhos, costuma pesquisar muito antes de comprar. Então vamos supor que isso aqui é uma persona, tá? Vamos deixar fechado isso aqui mesmo. Por que você tem que analisar isso aqui? Porque vai ter a Ana, vai ter o José, que nem eu dei aquele exemplo no começo da aula. Vai ter o José, vai ter o Leonardo, vai ter a Camila. Então você vai pegar ali agora, você vai listar umas 5 personas. Não precisa ser muito mais que isso também, não. Você vai listar umas 5 personas. Por quê? Quando você tem suas personas listadas, você pode fazer conteúdos, né, citando essas exatas personas. Quando você faz um conteúdo meio que olhando pra uma câmera e conversando com uma mãe de 30 anos, que às vezes é advogada, mãe de 3 filhos, que mora em cidade, você pode citar às vezes trânsito, esse tipo de coisa, porque é uma coisa que essa pessoa vive. Você vai humanizar essa relação com essa pessoa. Você vai trazer uma real conexão com essa pessoa. Então você vai ter que entender quem são as suas personas para que você crie uma real conexão, tá, gente? Sem conexão não tem venda, não tem dinheiro. Se você não criar uma real conexão com as pessoas nas redes sociais, não tem dinheiro. Então crie as suas personas para você conseguir conversar com elas durante os seus conteúdos. Muitas vezes não vai ter ninguém te perguntando nada, mas você vai virar e vai falar que uma tal Diana, com 30 anos, advogada, mãe de 3, área urbana, tava falando com você, e você vai criar um storytelling às vezes em cima de tudo isso. Vocês estão vendo que as coisas não são um chutômetro? Tem um porquê? Então não perca a oportunidade que eu tô dando pra vocês, entregando isso aqui de graça e fácil de vocês. É rápido de fazer? Não, não é rápido. Mas você quer uma coisa bem feita que realmente vai dar resultado? Não vai ser fácil. Depois de analisar quem são suas personas, liste as chaves da motivação. Isso aqui não tem muito erro não é muito além do que eu já falei pra vocês, tá? Liste quais são as travas emocionais, liste quais são as portas fechadas e liste qual que é o indoor. O que é cada um desses que nem eu citei lá em cima? As travas emocionais, as suas chaves da motivação, são os medos da sua audiência que você consegue curar com o seu produto. As portas fechadas são as
objeções que as pessoas vão ter na hora que você tá ali vendendo alguma coisa pra elas? Quais são os pensamentos que elas têm que vão quebrar esse desejo de compra delas, né? Quais são as objeções que elas vão ter? Liste isso e liste o indoor. São os sonhos, né? O que tem depois dessa porta fechada? Quais são os sonhos da sua audiência, tá bom? Por que é muito importante isso aqui tudo? Porque quando você tem empatia com a sua audiência, entende quais são cada uma dessas coisas aqui, você também cria uma real conexão. A pessoa fala, que nem eu citei lá no começo. Cara, se o João Paulo sabe quais são meus medos, se o João Paulo tá me apresentando um produto e eu tô pensando no empecilho aqui, e ele antes mesmo de eu perguntar, ele já me respondeu esse empecilho, como resolve esse empecilho. Se o João Paulo sabe quais são os meus sonhos, o que eu almejo, o que eu mais quero, é óbvio que eu vou fechar com o João Paulo. Porque eu sou um ótimo cliente pra ele e ele é um ótimo profissional pra mim, porque ele já me entende, ele já me conhece. Esse é o poder das chaves da motivação, tá, gente? É muito importante você listar isso aqui. Então, como eu disse também anteriormente, uma frase muito importante pra você responder aqui, pra listar esses 3 tópicos, é: quais são os problemas que eu resolvo? Se você pegar os problemas que você já listou anteriormente pra decidir o nicho, deixar essas perguntas aqui ao lado, você consegue ir listando muito desses medos, dessas objeções, desses sonhos, né? Então, por exemplo, a moça que vai fazer conteúdo pra conseguir vender as roupas de academia, ela pode falar sobre um corpo saudável, ela pode falar de se tornar uma pessoa mais atraente, como ser mais atraente, ela pode falar da importância de uma roupa bonita, de saber se portar. Você imagina, você é tão elegante, você é tão bonita, você se arruma tão bem, que até na academia você chama atenção. Então, ela consegue brincar com sonhos. Uma objeção que as pessoas podem ter, por exemplo, dessa moça que vende roupa pra academia. Ah, eu achei caro demais. Aí ela, antes das pessoas ficarem martelando isso na cabeça, ela pode falar: ah, minhas roupas não mancham, minhas roupas não ficam com odor, não ficam com mau cheiro. As minhas roupas, se tá quente, fica refrescante, e se tá frio, fica quente. Você consegue quebrar essas objeções de preço falando as qualidades do seu produto. Você consegue quebrar essas objeções de preço, na verdade, mostrando quais são as dores do seu cliente que você consegue resolver. E também os medos, né? Quais são os medos? Ah, eu vou usar essa roupa aqui e vou ficar com uma pizza muito grande. Você vai falar: não, na verdade essa roupa aqui tem uma tecnologia que não fica tanto com pizza. Também, mesma coisa, as manchas que a gente citou ali embaixo, né? Ah, eu vou malhar, fica manchado, fica amarelado. Essa roupa aqui não acontece isso. Um outro medo: ah, eu uso calça leg e ela fica transparente quando eu faço agachamento. A minha calça leg, ela tem a espessura certa, que quando você agacha, não fica transparente. Então, liste exatamente todos esses exemplos aqui. Agora, antes de eu falar o penúltimo aqui, não se esqueça, gente, se inscreve no canal toda semana. Eu trago 2 vídeos aqui pra gente falar um pouco sobre o seu posicionamento e sobre o marketing da sua marca, tá bom? E sempre entregando muito valor e de forma objetiva, tá? Então, liste quais são os gatilhos latentes, tá, gente? Quais são os gatilhos latentes da sua audiência, tá bom? O que são os gatilhos latentes? Basicamente, quais são as necessidades e problemas que as pessoas pesquisam. Então, quais são as pesquisas no Google, ou no YouTube, ou no TikTok? Quais são as pesquisas que as pessoas fazem que o meu produto consegue resolver? Então, eu citei lá no começo, né, de como dormir melhor. Ah, como é que eu durmo e como dormir melhor? Vamos pensar aqui rapidinho, quais são os nichos que a gente poderia vender? Esse gatilho latente aqui, ele pode ser para quantos nichos? Pode ser personal, pode ser hipnose, pode ser neurologista, pode ser psiquiatra, psicólogo, pode ser médicos em geral. Então, vocês estão vendo que esse mesmo gatilho latente aqui pode ser para várias áreas e vai ser nessa hora aqui que você vai ganhar esse cliente. Por quê? Por exemplo, o rapaz da hipnose. Muitas vezes a pessoa, como dormir melhor? Ela vai achar que vai encontrar um personal, um médico, um nutricionista, às vezes, que vai dar alguma dica pra ela fazer. Mas não. O cara vem com uma coisa inovadora, com hipnose, e vende um curso de auto-hipnose para que ela consiga dormir melhor. Tá vendo como é disruptivo? Essa é uma das grandes sacadas do gatilho latente. Normalmente, esse gatilho latente começa com como, né? Então, como... tananana. Então, como dormir melhor, como ter uma vida mais saudável, como deixar de ter dores nos ombros, como evitar processo trabalhista, como fazer meu filho dormir melhor, como fazer meu filho se concentrar, como fazer meu filho não dar show em público. Então, todos esses gatilhos latentes, de acordo com o seu nicho, vão fazer você pular uma etapa muito grande e vão fazer com que você consiga andar dentro do seu nível de consciência. E falando em níveis de consciência, o nosso último tópico. Só para lembrar aqui, então, rapidinho. Nós analisamos o nosso nicho, analisamos o nosso público-alvo, analisamos os perfis de comportamento, analisamos as personas, analisamos as chaves da motivação, medo, objeção e sonho, analisamos os gatilhos latentes. E agora, por último, vamos estudar o nosso nível de consciência do nosso público. João Paulo, o que são os níveis de consciência? Vamos lá. São inconscientes, os conscientes do problema, conscientes da solução, conscientes do seu produto e conscientes, certo? O que você tem que pensar? Você vai ter que fazer uma análise de linha editorial sua. Então, você postou, sei lá, 30 conteúdos já, 30 criativos já. Desses 30 criativos, cara, eu tô muito focado em inconscientes. Putz, eu tenho que pensar um pouco mais nessa inconscientes do problema, um pouco mais de conscientes da solução, um pouco mais de conscientes do produto, um pouco mais de conscientes. Por que às vezes os meus clientes perguntam, tá, então toda vez que eu fazer um conteúdo que tem a ver, por exemplo, como melhorar seu sono, sou personal. Então eu fui lá e fiz o cara ficar consciente do problema, que ele tem
tem um problema, ó. Ficar sedentário não dá. Consciente do problema. Eu tenho que, a partir desse momento, já gravar um pra virar consciente da solução, um consciente do meu produto e um consciente. Não, não é assim que funciona. Mas você tem que ter noção de que essa sequência aqui existe, entendeu? Você tem que ter a noção de que você não pode ficar focando só nos inconscientes, só consciente dos problemas, só consciente da solução, consciente dos produtos. Você não pode ficar só no consciente. Você não pode ficar fazendo autopropaganda o tempo inteiro, vendendo curso o tempo inteiro, vendendo produto o tempo inteiro. Venha fazer uma consulta com a gente o tempo inteiro. Isso é chato. As pessoas não vão querer te seguir. As pessoas, elas seguem pessoas. As pessoas não seguem CNPJ. Então as pessoas, elas não seguem empresas. Elas seguem pessoas. Então foque nisso, tá? E foque em ajudar as pessoas. Qual é a análise que tem que fazer? Cara, as pessoas, elas podem ser inconscientes, conscientes do problema, conscientes da solução, conscientes do produto, conscientes. Como é que eu faço para sair de inconsciente? Apresente para ela um problema. Ó, você tem um problema tal. Você é sedentário e se você não sair do sedentarismo, você vai ficar dormindo mal. Cara, se você fizer esse exercício aqui, eu te garanto, todos os dias, você vai gastar apenas 20 minutos por dia e o seu sono vai mudar. Então você saiu de inconsciente, mostrou pra ela um problema e mostrou pra ela uma solução. E sabe o que é o melhor? Todos os meses eu entrego um PDF pros meus alunos que eu ensino exercícios que vão sair da rotina e vão fazer com que você se sinta muito melhor e durma melhor. Pronto, consciente do produto. A partir desse momento, essa pessoa conhece esse produto. E aí você vai pro nível de consciência. Então, às vezes, você vai entregar um PDF aqui por mês de graça, né? Não custa nada pra pessoa. Mas aí, com o tempo, ela gerando consciência, gerando maturação, ela vai vir e vai ser consciente e vai comprar o seu produto. Por que é muito importante sobre esses níveis de consciência aqui? As pessoas têm que ter noção de que um seguidor que me segue hoje, ele tem uma jornada, certo? Não é porque dia 1 de janeiro de 2025 que essa pessoa vai me seguir, que dia 10 de janeiro de 2025 ela vai comprar um produto de mim. Muito pelo contrário, porque essa pessoa, ela tem uma sequência pra seguir. Então, mesmo que ela entre no meu perfil e entre aqui como consciente do problema de algum dos tópicos do meu perfil, às vezes ela tá inconsciente em vários, às vezes ela tá consciente em alguns, mas sem que ela alinhe todas as expectativas dela, ela nunca vai sair de inconsciente pra consciente. Ela nunca vai sair de lead pra cliente. Então você tem que fazer essa análise. Você não adianta ficar se autopromovendo toda hora, ficar falando do seu produto toda hora, ficar falando só de solução toda hora. Imagina, você só fala de produto de solução. Solução. Em nenhum momento você mostra pra pessoa que ela precisa, de que ela tem um problema. Às vezes você tá ali focado em falar sobre solução e você nem enfiou na cabeça da pessoa que ela tem um problema. Sem ela ter um problema pra resolver, ela não tem por que comprar o seu produto. Ela, legal, o João Paulo tem uma solução pra esse negócio aí, muito legal mesmo. Indiferente, você não mostrou pra ela que ela precisa comprar, entendeu? Então, analise sempre os níveis de consciência pra que você possa fazer essa jornada do cliente. E aí, curtiu o conteúdo? Um pouco mais maçante esse, hein? Não esquece de seguir aqui o nosso canal do YouTube todas as semanas. São 2 vídeos por semana. Um vídeo um pouco mais editado no começo da semana e o outro no final da semana, um pouco mais leve, um pouco mais rápido, sem edição, beleza? Abraço, contem comigo. Mandem a mensagem na DM pra eu mandar o PDF aqui pra vocês, tá? Me manda mensagem lá no Instagram. Fala, João Paulo, vi lá o vídeo. Eu quero que você me mande esse esquema certinho. E tá vendo esse PDF que tá passando na sua tela aí agora? É o que eu vou te entregar pra você poder preencher pra sua marca. Abraço.